Salve Maria, sou Cristiane, presidente da União das Filhas de Maria, da Arquidiocese de Niterói. Estou aqui com a irmã Ana. Irmã Ana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até agora. Bom, em primeiro lugar quero te agradecer pelo convite. E a minha vocação, ela começou quando eu tinha 16 anos, que eu senti o primeiro chamado de Deus na minha vida. Em primeiro lugar, começou com um diálogo, entre eu e Deus. E eu sempre me questionava que eu queria fazer algo diferente para Deus. E naquilo ali, naquele diálogo com Deus, meu coração ardia. Eu não sabia o que Deus queria de mim. Com o passar em 2003, com a chegada de um novo pároco na nossa cidade, o Padre Aureliano, que iria assumir a paróquia de Malacacheta, e aquilo ali começou a iniciar minha caminhada vocacional. Ele fazendo um convite para as pessoas para engajar nas pastorais. Até então eu crismei e me afastei um pouco da igreja, só ia nas celebrações mais importantes, e sempre a minha mãe me convidava para participar da igreja, e eu sempre falava com minha mãe que um dia eu ia voltar e que eu não sairia mais. E nessa chamada que no rádio eu estava convidando os fiéis para ir para essa celebração de posse do pároco, a minha amiga, a Rita de Cássia, me chamou para ir na celebração da Santa Missa. E para fazer companhia para ela, eu acabei indo a essa celebração. E nisso eu comecei a voltar para as celebrações. Cada vez eu queria ir mais e mais e mais. E até então a participar de pastorais. Na verdade, eu queria muito era a pastoral da catequese. E abrir uma pastoral nova na nossa paróquia, que é a pastoral da acolhida. E nessa pastoral eu queria muito, mas com certo receio de ir. Aí pedi para minha mãe ir até a matriz, ir na paróquia e colocar o meu nome e inscrever na pastoral catequética. A minha mãe esqueceu o nome na hora e a moça acabou colocando na pastoral da acolhida, que era o meu desejo, E com isso eu comecei a me engajar, e numa certa vez, numa determinada dia da celebração, era até um domingo, o padre fez um questionamento, que para seguir, para ser um padre religioso não era fácil, seguir a vida religiosa. A palavra religiosa ficou muito forte na minha vida. Eu queria entender mais o que era ser religioso, o que era ser vocacionado, ser chamado de Deus. E nisso, nesse grupo da acolhida, tinha uma menina que fazia acompanhamento vocacional com as irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, e me fez esse convite para conhecer mais o que é ser chamado. E nesse primeiro contato, essa colega, Tatiane, ela me explicou o que era ser chamado, que existiam vários tipos de vocações: a vocação do matrimônio, vocação sacerdotal, vocação à vida religiosa, vocação do leigo. E a vida religiosa, a palavra religiosa me encantou. E comecei a participar dos encontros vocacionais. Em 2004, em 2003 eu ainda fiz os encontros vocacionais com as irmãs. E no último encontro, onde que a jovem faz um encontro de discernimento, um retiro, e dá resposta se quer ir morar na comunidade, fazer a experiência da etapa do aspirantado inteiro. E eu não participei desse encontro final, porque as minhas duas irmãs, uma fez cirurgia de variz, retirada de variz, a outra estava feita cirurgia de laqueadura e não podia. Eu tive que dar um suporte para elas. Então, por esse motivo, eu não participei do encontro. Só que no dia 2004, na entrada, onde que a jovem se apresenta para a comunidade, eu comecei a chorar. Eu queria estar ali, eu queria estar naquele momento ali. Aí foi um diácono, na época ele não era padre, ele falou comigo assim: Ana, ano que vem você se
E a pastoral carcerária montou um painel, né, com um barco, com várias pastorais, com a frase ainda há tempo, né? E nisso o padre, não, avance para as águas mais profundas, que estava escrito no painel. Aí nisso o padre Aureliano, após ler o evangelho, ele descia até a assembleia, no meio do povo, para fazer a homilia. E nesse momento, ao descer, ele desceu lento, lembra como se fosse hoje, e ele rodou assim, com a mão, né, e encostou o dedo em frente para mim, né, em direção à minha cabeça, e disse: ainda há tempo. Esse ainda há tempo, acabou a celebração, fui para minha casa, fiquei com minha irmã, né, na casa da minha irmã, e falei com ela. Estava chorando, muito chorosa, estava muito emocionada. E foi quando eu falei para minha irmã que ela já tinha escolhido a vocação dela, que é a vocação do matrimônio, e que eu escolhi a vocação religiosa e que eu ia lutar para seguir a vida religiosa. Em 2004, eu participei de todos os encontros vocacionais, dei a minha resposta final. Em 2005, eu ingressei no aspirantado, né? No início, tudo estava correndo muito bem, do aspirantado, postulantado. Quando cheguei na etapa do noviciado, fazendo o retiro de uma semana para ingressar no noviciado, eu comecei a entrar em crise vocacional, né? Em crise espiritual. Era um momento que eu não sentia Deus na minha vida, Deus tinha sumido da minha vida, eu não conseguia perceber Deus nas minhas orações. Entrei no noviciado, fui para Belo Horizonte, né, que era a etapa do noviciado. Em Belo Horizonte, aqueles mesmos sintomas começaram a se agravar, né? Eu não sentia Deus nas minhas orações, eu ia rezar e não sentia Deus, e eu só chorando, né? Que é uma depressão espiritual, vamos dizer assim. É uma coisa que eu sempre falo, Cris, que para a dor física, a dor do corpo, existe remédio. Você toma antiperona, toma qualquer remédio, a dor se para. Mas a dor da alma, a dor espiritual, ela não tem remédio que cura, a não ser a oração. E com isso, como eu estava muito, né, com essa crise, as irmãs falando comigo: não, você está caminhando, não, né? Não pode parar. E um dia eu virei para elas e falei: estou caminhando para onde? Eu não estou me vendo caminhando. Aí, mesmo assim, com tanta dor, com tanto sofrimento, eu escrevi uma carta pedindo para entrar no segundo ano do noviciado. Isso já era em 2007, para fazer o segundo ano do noviciado. E foi quando tanto o conselho provincial quanto nós chegamos num acordo, que seria melhor eu retornar para minha família, ficar 4 meses em minha família, e se eu quisesse eu retornaria novamente. Fui para minha família, fiquei 4 meses, e em 2008 eu retornei para minha família, para a família religiosa, né? Para a congregação. Só que aí eu não entrei em etapa de formação nenhuma. Eu fiquei trabalhando fora e fazia uma terapia com uma psicanálise, né? Antes de voltando um pouquinho antes de fazer esses 4 meses, eu fiz uma terapia que é a ABI, né? Uma terapia. E só que aí eu lembro de uma frase que o psicólogo falou comigo: você consegue andar sozinho, com seus próprios pés, né? Aí foi quando eu saí, voltei e continuei a fazer o tratamento, né? Assim, com acompanhamento vocacional e muita oração, e mesmo assim não sanava aquele conflito interior que eu vivia. Aí foi quando, um determinado dia, já cansada, eu acordei e questionei Deus. Falei para Deus: Senhor, eu já não aguento mais essa situação, eu já não aguento mais sofrer. O Senhor me colocou nessa situação, o Senhor vai me tirar dessa situação. Aí foi quando eu abri a Bíblia, né, e peguei a passagem do Evangelho de João, que está escrito: por que tu andas preocupada? Acredite em mim e acredite no meu Pai. Aí foi quando eu fiz uma belíssima experiência de Deus na minha vida. Foi como eu senti que eu estava no colo de Deus como filho pródigo, né? Aquela imagem que tem o filho sentado no chão, com a cabeça no colo do pai. E aquela imagem que eu tinha, aquilo ali começou a me gerar paz no meu coração, muita paz. E fui saindo daquele buraco onde eu me encontrava. E hoje eu falo que Deus nunca esteve distante de
Deus simplesmente estava trabalhando em mim. E para trabalhar em mim, ele precisava estar em silêncio para curar aquilo que ele precisava ser curado em mim. E assim, eu sempre falo comigo, se for para mim reviver novamente aquela experiência que eu vivi, e para fazer uma experiência bonita de Deus, eu gostaria de fazer de novo. Porque nós temos uma ideia que o sofrimento, ele é algo ruim na nossa vida. Mas o sofrimento é algo bom, porque ele nos molda, ele vai nos polindo, vai nos trabalhando, fazendo com que a gente cresça. E eu cresci muito, né? E foi quando eu decidi sair totalmente da congregação, né? Mas dentro de mim eu sabia que Deus ainda me chamava, que Deus nunca desistiu, que Deus queria algo a mais em mim. Foi quando eu retornei para minha família e cheguei à minha família e falei, não dá para mim ficar aqui, vou voltar para Belo Horizonte. Voltei para Belo Horizonte e fui morar sozinha, né? Fui pagar aluguel, trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar, né? a acreditar mais em mim, né? Comecei a trabalhar, comecei a fazer cursos, né? Sempre dedicada à terapia, queria fazer mais terapia, queria mais me conhecer, né? Me conhecer mais, conhecer a minha pessoa, conhecer as minhas limitações. Então, com isso, eu fui estudando, fui trabalhando, comecei como balconista em uma padaria. De balconista em padaria, eu fiz o curso técnico de enfermagem. Do curso técnico de enfermagem, eu ingressei no hospital. Do hospital, eu comecei a pagar a faculdade, né? Eu ganhei meia bolsa da faculdade, 50% de desconto. E comecei a fazer a faculdade, sempre dentro de mim aquele questionamento. Na faculdade de enfermagem? De enfermagem. Eu fiz a faculdade de enfermagem e com isso eu nunca falei, não desisti, Deus ainda me chama. E comecei a procurar a congregação e em um determinado dia, no Facebook, a irmã Vanilda me encontra e me envia mensagem de solicitação de amizade. Irmã Vanilda, essa irmã da congregação onde eu estou hoje, das missionárias de Santo Antônio. Que é aqui no Rio de Janeiro, né? Na cidade de Niterói. Sim. Aí estou nessa congregação hoje, na verdade eu tenho determinada resistência. Em primeiro lugar eu falei, quem me garante que eu estou conversando com uma religiosa do outra linha, né? Você sabe, eu sempre falei com ela, meio de comunicação, não sei quem está do outro lado, né? Então eu queria fazer uma chamada de vídeo com ela. E foi quando ela passou o WhatsApp dela, eu adicionei e enviei mensagem, sempre falava com ela, que eu gostaria de fazer uma chamada de vídeo, para me saber se você existe, porque o meio de comunicação é fácil eu enganar o outro. E sempre colocando resistência. Aí cheguei para ela e falei com ela assim, olha, eu estou fazendo pós-graduação, né? Vou terminar minha pós-graduação, eu vou terminar minha pós-graduação, então eu vou fazer uma experiência. Se eu gostar, eu fui. Né? E ela falou assim, mas se for para vir só de passeio, não precisa vir, né? Para vir para ficar. Tem que não ter preguiça de trabalhar, colocar a mão na massa, não é isso que você deseja? Eu falei, é isso que eu desejo. Desejo, assim, que eu busque uma congregação que faça pelo menos um pouco, né? Como se fosse uma Teresa de Calcutá, que realmente coloca a mão na massa. Igual a irmã Joanina? Isso, a Madre Joanina, que eu não conhecia ela na época. A Madre Joanina, né? A história da Madre, né? Não tinha tanto conhecimento da história da Madre. Depois que eu entrei, eu vim fazer a experiência, que eu vim conhecer mais sobre a história da Madre Joanina, do Padre José Gregório. Isso. Aí eu vim conhecer mais sobre o trabalho delas. E isso eu me encantei com o trabalho. E o trabalho da Madre foi em doação ao próximo, né? Inclusive as crianças, é isso? Isso. Então esse trabalho me encanta, né? Me encanta o trabalho que elas fazem, a forma que elas fazem, que é totalmente gratuito, né? É um trabalho que a gente não busca ter bens materiais e conseguir ter condição financeira, mas realmente é um trabalho que é totalmente de doação para o outro, para o próximo, né? E isso me encantou e hoje estou aqui, né? Não imaginei que seria tão rápido assim, né? Mas assim, tudo é no tempo de Deus, no momento certo, na hora certa e na hora de Deus, não na minha hora. E eu vejo que Deus, ele nunca desistiu. Ficou mais ou menos uns 14 anos aí, 14, quase 20 anos, eu fora, mas eu nunca deixei de ter esse desejo,
me amadurecer, que eu viesse pra cá. E hoje eu estou feliz, estou realizada. Tá Assim é a minha feliz história. por estar aqui? Estou feliz por estar aqui. Eu estou feliz por ter conhecido as irmãs e por saber que ainda existe um instituto que realmente não se preocupa muito com o financeiro, mas se preocupa muito em se doar-se, né? Esse trabalho assim que realmente nós dependemos de vocês, né? Dos colaboradores, como as irmãs falam, os benfeitores, que mantêm essa obra, né? Há 78 anos. Então isso para mim me encanta, né? É realmente da providência de Deus. E você reside em qual instituição? Eu posso chamar de instituição? Eu posso chamar de casa? Como que eu posso estar chamando? De comunidade, tipo assim, porque cada casa é uma comunidade, né? Porque comunidade porque vive mais de uma pessoa, é uma comunidade. Então aqui em São Lourenço é uma comunidade, mas por meio da mesma congregação, que tem umas irmãs que residem aqui, e na Riodade, que é uma outra comunidade, que é outras irmãs que pertencem ao mesmo instituto. Então, sim, eu estou na casa, né, que pertence ao bairro, está situada no bairro Fonseca, na rua Riodade, né? Então é isso. E lá você desempenha qual função? De tudo um pouco. Na verdade, assim, eu estou mais com as irmãs idosas, né? Eu cuido das irmãs idosas devido à minha formação, né, profissional na área da saúde. Então, fui lá para a Riodade para dar o suporte para a irmã Luzia, né, com as irmãs idosas, né, principalmente devido à irmã Gorete, que sofreu, né, a queda e fraturou, e ela requer mais. Irmã Gorete tem 104 anos. 104 anos, né? 104 anos. E você dá esse suporte a ela? Suporte tanto para as irmãs, tanto para a irmã Gorete, como para as demais irmãs, e também com as atividades da casa, do dia a dia, né? E se cuidar do próprio ambiente. Lá nesse orfanato, no Fonseca, tem crianças? Tem 3 meninas, né, de 10 até 15 anos, né? Na verdade lá seria dos 6 até os 18 anos. Então nós temos essas adolescentes, essas 3 adolescentes que estão com a gente, moram com a gente, né? Elas moram, né? Então essa vocação da irmã, da Madre Joanina, trouxe a vocês também esse cuidado de doação pelo outro, né? Isso, totalmente pelo outro, né? E na época da Madre Joanina era a questão do orfanato, né? Essa acolher as crianças, ou que acontecia uma situação, ou os pais não tinham como trabalhar e cuidar dessas crianças, então deixavam no orfanato, né, o cuidado das irmãs, ou aquelas que os pais morreram e ficavam, ou aqueles pais que não tinham estrutura mesmo, que ficavam, né, que os pais iam e deixavam no orfanato e as irmãs cuidaram. Muitas ficaram ali até seus 20 anos, até se casarem, outras foram adotadas, outras já estão fora do Brasil, né, foram adotadas, estão fora do Brasil. É um trabalho assim que é totalmente de doação, e um trabalho que é totalmente feito com amor, né, com zelo pelo outro. Tá, olhando para aquela câmera ali, o que você tem a dizer àquelas meninas que querem, né, tem a vocação, tem ouvido, né, a voz do seu interior como para ser uma religiosa? Eu digo para essas jovens, né, que têm esse desejo, que sentem esse ardor dentro do coração de servir a Deus, eu sempre falo, a partir do momento que eu sinto esse chamado, esse anseio para conhecer a vida religiosa, é porque Deus já chama. E digo para essas jovens que não tem medo de responder o amor a Deus, é porque Deus ele chama, ele capacita, ele ama e ele envia, né? E ele vai capacitando o seu chamado. Não tenha medo de responder. Venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, a nossa história, a nossa missão. Venha ser uma irmã, né, missionária de Santo Antônio, e nós estamos de portas abertas para acolher a cada uma de vocês. Muito obrigada, De nada, eu que irmã. agradeço. E salve Maria. Esse amor que a gente tem, que nos faz gostar de alguém, no desejo de viver e ser feliz, despertou no coração, já bem antes de nascer.
é uma luz que nunca mais vou esquecer. Se eu quisesse não ouvir e até mesmo me esconder, ela vai me procurar lá onde estou. Tenho medo de sentir, eu conheço seu calor. É uma força que não dá pra resistir. Como posso não sorrir se Deus me ama? Como posso não seguir se Ele me chama? Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor. Ele é tudo que eu sou, Ele é a força do amor.